O trabalho que aqui vai ser apresentado diz respeito a um estudo que pretendeu perceber qual a influência da prática das atividades extracurriculares no autoconceito de crianças do 3º e 4º anos de escolaridade. Foi realizado pela primeira autora, Rosa Marina Santos, no âmbito da sua tese de mestrado, orientada pela segunda autora, Luísa Nobre Lima. As atividades extracurriculares são atividades realizadas pelas crianças e que se inscrevem fora da matriz curricular obrigatória definida pelo Ministério da Educação. Estas atividades podem ser praticadas na escola, ainda que inscritas fora da matriz curricular, mas praticadas na escola ou em instituições independentes que os pais escolhem para inscrever os seus filhos. Sobre as atividades extracurriculares, a investigação tem vindo a revelar que a sua prática traz inúmeros benefícios à vida das crianças e dos jovens, que é uma forma de elas obterem vantagem em relação aos seus pares, por se achar que preparam melhor para a adultez e por se considerar que elas facultam qualidades não tipicamente fomentadas nas escolas, como a capacidade de iniciativa, a motivação, a sociabilidade e a facilidade em lidar com a diferença, seja ela cultural ou de outra ordem. Também se considera que a prática das atividades extracurriculares acarreta benefícios para as crianças em termos do desenvolvimento de competências diversas, relativamente ao estabelecimento de objetivos e à estimulação da sua vida social. Sobre o autoconceito, sabe-se hoje que este é um construto que assume uma importância central quer na infância, quer na adolescência, diz respeito à percepção que temos sobre nós próprios e que resulta da interação que estabelecemos com os outros e também resulta das nossas próprias percepções, das nossas crenças e das nossas atitudes. Também já é uma verdade aceita em termos científicos que o autoconceito exerce uma grande influência no comportamento e na saúde mental dos indivíduos. Relativamente às relações entre a prática de atividades extracurriculares e o funcionamento psicológico do indivíduo, os estudos têm revelado uma associação positiva entre a prática de atividades extracurriculares e a confiança pessoal, o ajustamento psicossocial, a capacidade de socialização, a aceitação pelos pares e, por sua vez, uma associação negativa com a depressão e com o comportamento antissocial. A investigação tem também revelado que os praticantes de atividades extracurriculares sentem motivação intrínseca para a prática destas atividades e também que retiram satisfação pessoal dessa mesma prática. Este estudo teve como propósito geral perceber se a prática de atividades extracurriculares tem influência ao nível do autoconceito das crianças do 3º e 4º anos de escolaridade que as praticam. De forma mais particular, procurou-se verificar se existem diferenças ao nível do autoconceito entre crianças que praticam atividades extracurriculares e as que não praticam de todo. E também verificar se quando olhamos para o grupo de crianças que pratica atividades extracurriculares, se existem diferenças ao nível do autoconceito entre as crianças que praticam uma ou duas atividades e as crianças que praticam 3 ou mais. Por forma a levar a cabo este estudo, foi constituída uma amostra com 201 crianças, dos quais 52,7% são meninos e que têm uma média de idades que ronda os 8 anos e meio. Foram constituídos 3 grupos que se distinguem através do número de atividades extracurriculares que praticam. Um primeiro grupo com crianças que não praticam atividades extracurriculares, um segundo grupo com crianças que praticam 1 ou 2 atividades e um terceiro grupo com crianças que praticam 3 ou mais atividades extracurriculares. Estes grupos 2 e 3 foram anexados num grupo maior, que se designou de grupo 4 e que compreende as crianças que praticam atividades extracurriculares.
Foram utilizados como instrumentos um questionário sociodemográfico construído para o efeito, que permitiu recolher alguma informação sobre as crianças e sobre as atividades extracurriculares, nomeadamente o sexo, a idade, o ano de escolaridade que se encontram a frequentar, a prática ou não prática de atividades extracurriculares, o nome dessas atividades, portanto, o tipo de atividades praticadas e também a frequência com que as praticam. Relativamente ao autoconceito, foi utilizado o Peirce Harris Children's Self-Concept Scale, um instrumento composto por 60 itens de resposta dicotómica, sim ou não, e que se agrupam em 6 dimensões distintas, nomeadamente comportamento, estatuto intelectual e escolar, atributos e aparência física, ansiedade, popularidade e satisfação, felicidade com a vida. A escala revelou no nosso estudo uma boa consistência interna, apresentando um alfa de Cronbach de 0,81. Relativamente aos procedimentos, a amostra foi recolhida em diferentes escolas das cidades de Coimbra, Viseu, Porto e também na Ilha da Madeira. Inicialmente começou por se contactar as escolas, pedindo a sua colaboração. Aos pais foi enviado um consentimento informado e a partir do momento em que se recebeu de volta este consentimento, foi possível fazer uma recolha em espaço de sala de aula, na presença da investigadora, tanto com a aplicação do protocolo junto das crianças. Os resultados revelam que quando comparamos o grupo das crianças que não pratica atividades extracurriculares com o grupo que pratica, são encontradas várias diferenças com significado estatístico. Nomeadamente, estas diferenças foram evidentes ao nível do autoconceito em geral, do comportamento, da ansiedade, da popularidade e da satisfação, felicidade com a vida. O que é que estas diferenças significam? Significam que as crianças que praticam atividades extracurriculares têm uma percepção de terem um melhor comportamento, de serem menos ansiosas, mais populares e de apresentarem um maior índice de satisfação com a vida e um maior índice de felicidade. Não foram encontradas diferenças com significado estatístico ao nível do estatuto intelectual e da aptidão física. Por vez, quando olhamos para o grupo de crianças que pratica atividades extracurriculares, verificamos que quando comparamos as crianças que praticam uma ou duas atividades com as que praticam 3 ou mais, que não encontramos diferenças entre estes grupos ao nível do autoconceito. Apenas a dimensão popularidade revelou uma diferença com significado estatístico que traduz que as crianças que praticam menos atividades se percepcionam como mais populares do que as que não praticam. Refletindo sobre os resultados encontrados, eles revelam que o autoconceito é mais elevado nas crianças que praticam atividades extracurriculares, o que vai ao encontro daquilo que já é descrito na literatura e reforça a ideia de que a prática deste tipo de atividades tem uma influência positiva no autoconceito. Os resultados encontrados também não mostraram diferenças em termos de estatuto intelectual e aptidão física, sendo levados a crer que estes são fatores que traduzem de forma mais literal os benefícios que se esperam da prática de atividades extracurriculares. A inexistência de diferenças é um dado curioso e merecedor de algum destaque. Talvez este resultado se deva ao tipo de atividades extracurriculares praticadas. Possivelmente o praticante de uma atividade intelectual é capaz de se julgar fisicamente menos apto, ou um aluno de desporto pode tender a ver-se como tendo um menor estatuto intelectual. Também poderá acontecer
que o aluno, que este tipo de aluno, do decorrer do dia a dia, desenvolva o seu autoconceito em comparação com os colegas que também praticam atividades extracurriculares e tende a avaliar as suas performances nessas atividades como inferiores às dos seus pares. Outro dado encontrado neste estudo foi que a quantidade de atividades extracurriculares praticadas não influencia o autoconceito. Este resultado poderá estar relacionado com o facto de a recolha de sujeitos para o grupo que praticava mais atividades ocorreu maioritariamente em colégios privados, nos quais as atividades curriculares, extracurriculares, eram praticadas nestes mesmos colégios e possivelmente estes jovens não tiveram a percepção de que as atividades eram excessivas porque naturalmente vinham na continuidade das atividades ditas curriculares. Por sua vez, a diferença que foi encontrada entre estes dois grupos, os que praticam poucos e os que praticam muitas atividades, ao nível da popularidade, poderá ser explicada por uma maior disponibilidade dos que praticam menos atividades em socializar com os colegas, o que lhes permite granjear um estatuto de maior visibilidade, que pode ele próprio ser reforçado pelas atividades que praticam. Para concluir, importa referir que este estudo apresenta algumas limitações, nomeadamente o facto de o grupo de alunos com 3 ou mais atividades extracurriculares ter menos sujeitos do que o grupo que pratica apenas uma ou duas, e também o facto de a amostra deste terceiro grupo ter sido maioritariamente recolhida em colégios privados. Estas limitações poderão estar na base de alguns dos resultados encontrados. Para concluir, gostaríamos de salientar mais uma vez a principal conclusão deste estudo, que nos remete para a ideia de que as atividades extracurriculares têm uma influência no autoconceito que parece ser, de uma forma geral, positiva, e gostaríamos também de deixar algumas propostas, algumas pistas de investigação futura, nomeadamente que o tipo de atividades praticadas e o tempo da prática efetiva, bem como outras variáveis sociodemográficas como o nível socioeconómico, sejam também consideradas quanto à forma como condicionam o funcionamento dos indivíduos. Sugerimos também que sejam realizados estudos longitudinais que meçam a médio e a longo prazo a influência que a prática das atividades extracurriculares pode ter em várias dimensões do nosso funcionamento. Importa aqui compreender se este impacto positivo que a investigação tem demonstrado se tende a manter ao longo do tempo ou se altera. Obrigada pela atenção prestada.